No conteúdo de hoje eu tô aqui com um PC montadinho com uma placa de vídeo RX 6600, que é a placa de vídeo mais custo-benefício para comprar hoje no território nacional. E o que nós vamos fazer é testar essa placa de vídeo rodando jogos na maior resolução possível agora em 2024. Vamos tentar rodar os jogos em 4K aqui. Bom, nós já temos vídeo com essa placa rodando jogos em Full HD e ela realmente dá conta de rodar praticamente tudo no Ultra de uma maneira bem legal. Só que graças à AMD, que é a empresa que fabricou essa placa chegou a receber uma atualização que eleva o nível de performance dela a um outro patamar, graças a essa opção que foi adicionada no driver oficial da AMD, que é a tecnologia AMD Fluid Motion Frames, que é uma tecnologia baseada em inteligência artificial que praticamente consegue dobrar a quantidade de FPS que essa placa de vídeo entrega na tela. Então, se antes ela não era recomendada para 4K, a gente tem que testar agora que talvez ela fique perfeita para jogar em 4K, graças a essa tecnologia que funciona em praticamente qualquer jogo. A AMD é sinistra, né, gente? E já vamos começar o nosso teste. Já temos o jogo aqui, Godfall, rodando no PC. Dá para ver, né, que nitidamente o jogo não tá ali aos seus 60 FPS, mas nós temos uma performance boa, né, jogável. E se liga no gráfico dele. O jogo está com a resolução em 4K e várias pré-definições aqui no Épico. O jogo está praticamente no máximo em 4K. Se eu ligo o medidor de FPS na tela, olha o que a gente tem. Para deixar aqui a tela maior, né, o jogo teoricamente rodando a 39, 38, 35 frames nesse pedaço aqui que é o comecinho do jogo, tutorial. Porém, na prática, a performance que está sendo aqui executada no jogo é superior a isso. Vou mostrar por quê. Porque nós habilitamos a tecnologia da AMD, a AMD Fluid Motion Frames, que eu já expliquei aqui no vídeo como funciona. E quando você usa essa tecnologia, os programas de medição externos, eles dão uma bugadinha e não mostram exatamente a performance que o jogo está rodando. Daí a gente precisa de habilitar, aqui na aba de desempenho do driver da AMD, o overlay, que vai basicamente medir o que está acontecendo aqui no jogo. E agora nós temos informações o suficiente na tela para estar fazendo uma análise melhor. Graças aos quadros gerados pela tecnologia da AMD, a gente está aqui paradinho, ó, rodando o jogo a 78 FPS, praticamente dobrando a performance. Então é por isso, né, que mesmo aparentemente com o FPS tão baixo, né, o jogo tá fluindo tão bem. Dá pra ver que ele tá fluindo bem. O jogo aqui tá até dando algumas travadinhas e tudo mais, mas aí não é culpa da placa de vídeo, cara. É o meu sistema de armazenamento aqui que tá indo pra vala e tá atrapalhando aqui. Mas ainda assim dá pra gente fazer um teste legalzinho, né? Então, basicamente, segundo, né, o driver da AMD, a gente tem agora, nesse momento, o jogo rodando 50, 40 quadros. Tem hora que ele fica melhor. Quanto mais estática a imagem do jogo, quanto mais fluida, melhor para o gerador de quadros, né? E enquanto isso, o jogo está sendo renderizado, na verdade, a 33, 34 quadros. Porém, vale mencionar, né, que essa geração de quadros por inteligência artificial gera um pouco de input lag, que a AMD chamou de frame gen lag. E o jogo está rodando com 44 milissegundos de latência. Enquanto isso, na realidade, ele está sendo renderizado ali aos seus 26 milissegundos, né? Então está praticamente dobrando o FPS que aparece aqui na tela, mas dobra a latência. E a gente percebe muito isso nos controles na hora que a gente vai jogar. A gente vê que o jogo está com a imagem bonita, está leve, mas dá a sensação, às vezes, dependendo do jogo, ainda mais se for um jogo de jogar com o teclado, mouse, ficar mirando, né? Dá a sensação que o jogo fica mais pesado por conta desse frame gen lag. Bom, detalhe, né? Então a gente tem aqui os seus 70, 50 quadros gerados por IA. Eu vou correr aqui, ó, mais ou menos, e essa performance visual que você vê, né? Ó, eu correndo aqui com carinha. Agora nós vamos desabilitar a opção, né, AMD Motion Frames no driver, para ver o que vai acontecer e como que o jogo vai rodar na tela, se vai piorar ou melhorar. Vamos aproveitar e fazer a mesma corridinha que a gente estava fazendo antes. Olha só que legal. Agora a gente percebe que nativamente ele está rodando um pouco mais de FPS. E agora é trabalho do editor. Coloca lado a lado aí as duas corridinhas, editor, para a gente ver qual que fica melhor. E aí, você que está vendo a corridinha agora, em qual situação a gente tem mais desempenho? Com essa nova tecnologia da AMD implementada no driver ou sem ela? Isso daqui é uma situação muito pessoal, mas para ser bem honesto, acho que eu prefiro jogar o jogo sem a geração de quadros por inteligência artificial, se tratando desse jogo, nesse caso, tá, gente? Porque eu senti aqui que o controle
tá muito mais leve, tá muito mais responsivo. Isso é uma coisa, né, muito pessoal. Tem gente que vai querer jogar só com o gerador de quadros ativado, né? Mais um jogo aqui com gráfico no alto, com AMD Fluid Motion Frames ligado, sem o Ray Tracing habilitado, sem o upscale, porém em 4K. Comecinho do jogo aqui, Shadow of the Tomb Raider. Jogo que é bem pesado, mas ao mesmo tempo também muito bem otimizado. Estamos com a tecnologia AMD Fluid Motion Frames ativado e o jogo aqui está rodando a 43, 44 quadros por segundo, né? Estamos numa cutscene, mais uma cutscene com gráficos do jogo. E aqui, galera, tá pequenininho, mas vou falar, ó, tá mostrando que o jogo tá rodando a uns 80 quadros, mais ou menos, 85, 84 quadros. Acho que a iluminação tá atrapalhando um pouco aqui a ver, né? Detalhe, né, que o Frame Gen Lag aqui no canto tá mostrando que o jogo tá rodando a mais ou menos 44 milissegundos. Agora eu estou jogando com controle, estamos saindo aqui do buraco com controle, né? E no controle é mais gostosinho jogar dessa forma, tá? Gente, a gente está falando de um jogo em 4K, rodando numa placa de vídeo que custa em torno de R$ 1.200, R$ 1.300. A gente até vê mais barato em promoções lá do nosso grupo de ofertas. Vou deixar o link na descrição. Não é à toa que essa placa de vídeo é considerada o maior custo-benefício do momento. Deixa eu pular aqui a ceninha. E tá aí, cara, joguinho fluindo maneiraço. Como tá aqui no começo, é uma cena bem lenta mesmo, né? Bem contemplativa. Nesse jogo aqui, eu já não sinto incômodo nenhum da geração de quadros no controle. Realmente, eu não sinto nada de ruim. E a gente vê, né, como até a movimentação da Lara, né, é um pouco diferente do personagem lá do Godfall, que tá bem bacana, cara. Realmente tá muito legal essa tecnologia. Só de curiosidade, né, meus amigos? Ó, agora nós temos o jogo rodando a mais ou menos 77 frames, segundo o gerenciador de quadros aqui da AMD, e segundo a MSFT Afterburner, tá rodando a 40. Vamos desabilitar o AMD Fluid Motion, né? Então vou deixar aqui o personagem paradinho, ó. Pode ver que o FPS está fixo a 40 no MSI, e fixo a 79 no gerador da AMD, né? Bom, cliquei aqui para desativar, abrimos ali o jogo, ó. E diferente do Godfall que a gente estava jogando, não deu efeito, né? O jogo continua com o gerador de quadros ali ligado. Engraçado, né? Então teria que fechar e abrir o jogo nessa situação. Para mim, do jeito que tá muito bom, não mexeria em nada, tá? Já jogaria assim, mas estou curioso com isso, cara. Deixa eu ver se eu consigo dar um jeitinho para resolver essa pendenga. Bom, peguei o checkpoint aqui no jogo, vou deixar o personagem parado, beleza? Notem que a gente tem aqui o jogo rodando a 42 frames mais ou menos. Eu reiniciei o jogo, a gente está na mesma cena e sem a tecnologia de geração de quadros por IA, o jogo está rodando nativo a 59 FPS só com essa configuração. Agora eu vou jogar um pouquinho e, cara, é notável a diferença também no input lag. O jogo fica muito mais suave, cara. Então, novamente, aqui nessa situação, eu vou ser bem honesto, cara. Eu acho que eu prefiro jogar com a tecnologia Fluid Motion Frames desabilitado também. Quem tá vendo o vídeo talvez não perceba, mas quem tá jogando, com certeza, sente a diferença de fluidez, cara. E aqui a gente já tem uma fluidez muito boa, realmente. Vai mencionar que nós estávamos jogando o jogo com o Fluid Motion Frames lá da AMD, e agora ele está nativo, ó. Pode ver que eu paradinho, estou rodando o jogo aqui a uns 68 FPS mais ou menos, mas nós podemos usar outra tecnologia de inteligência artificial para melhorar o gráfico, que é habilitar o AMD Fidelity FX nessa placa de vídeo. Vamos habilitar ele, e aqui a gente tem a configuração do modificador de resolução. Quanto mais eu abaixo isso daqui, menor é a resolução com que o jogo está sendo renderizado, mas ainda assim o AMD Fidelity FX vai tentar entregar a resolução 4K pra gente. Então vai ser um 4K meio falso, né? É um 4K depois de passar por uma inteligência artificial. E olha só, a mesma ceninha, né? Que o jogo estava rodando a 60 e poucos quadros, agora tá a 158, 144. E assim, a gente perde um pouco de detalhes, um pouco de qualidade, mas nesse jogo aqui em si, pelo contrário, né? Eu acho que tá muito bom. Nesse jogo tá bem interessante, para falar a verdade. E ainda assim, eu posso usar o AMD Fidelity FX CAS junto com o AMD Fidelity Motion Frames, que daí, né, o bagulho fica muito louco mesmo, cara. Aí a gente ganha
mais performance ainda, né? Então vamos tentar ativar agora. Pronto, agora a gente tem o jogo com essa tecnologia ativada. Presta bastante atenção aqui, ó, o FPS no MSI Afterburner, que é o FPS base, caiu novamente. E o FPS exibido na tela foi para 120 e poucos frames, cara, por segundo. Daí você decide de qual jeito você vai querer rodar o jogo. Mas é fato que o jogo roda muito bem em 4K de diversas maneiras. Nossa, nessa situação aqui, a tecnologia da AMD está dando uma fluidez absurda, visivelmente falando. Realmente o jogo ganhou uma fluidez absurda aqui na visualização. Tem um monitor aqui que está funcionando a 144 Hz e aí tá show de bola mesmo, cara. O negócio ficou top. Agora eu abri o God of War. Vamos aqui em definições de gráfico, pode ver que o jogo tá com tudo no Ultra, mas Ultra mesmo, tá? Não é? É o Ultra no talo mesmo. E no ecrã, nós temos o jogo em 4K, beleza? Aqui tem um limite de FPS que tá ligado, que é 120, cara. Vamos desligar esse negócio, sai fora, não quero nada para limitar o FPS aqui, não, quero tudo solto. VSync desligar, tudo bonitinho pra gente ver o máximo de FPS que a gente consegue entregar. E vamos para aquela cena inicial do jogo, né? Aquela árvore que o Kratos está cortando até hoje, dependendo do nosso canal. E nessa cena inicial do jogo, com esse gráfico que nós estamos jogando, a gente vê que tá bem pesado, olha só. Tá 44 frames. Isso, galera, com a inteligência artificial ligada, tá? Então realmente tá bem pesadão. Mas aparentemente aqui na imagem, né, o que eu vejo é um jogo rodando muito bem, né? É um jogo rodando de maneira bem lisa. Então vamos dar uma machadada aqui, né? Na hora que o Kratos moveu mais rápido, a gente já viu como ficou estranha a movimentação, né? Parece que deu um pouco de lag, mas ainda assim tá muito fluida. Ih, rapaz, ficou pesado, hein? Ficou pesado. Nesse meio dessa cena aqui e tudo mais, vamos ligar o MSI Afterburner. E olha só, o jogo na realidade está rodando a 23 FPS. Parecia que estava rodando desse jeito? Isso daqui, mais um FPS 24, seria o FPS do cinema, né? Do cinema antigo. Hoje a gente vê filme a 30 FPS. Então assim, tá rodando? Tá, mas tá muito pesado, né? Detalhe que essa cutscene aqui, ela roda mais ou menos do jeito que o jogo roda, tá? E fica bonito aqui, tá legal pra ver. Então vamos resolver aqui a treta, né? Indo nas definições do jogo, vamos no gráfico e a gente vai colocar aqui no alto. No alto, vamos ver como que a máquina vai desempenhar aqui o seu papel. Ainda assim tá bem pesado, ó, 24 FPS, segundo o AMD Fluid Motion Frames, o jogo tá rodando na verdade a 46. Vamos deixar essa cena acabar? E agora é a hora da verdade, para ser bizarro, pelo menos essa cena aqui tá jogável, cara, mas eu acho que na batalha a gente não vai ter o jogo tão legal, porque nessa cena tá bem paradona, né, e tudo mais. Mas por incrível que se pareça, a gente pode classificar como jogável com esse gráfico. Mas não vou insistir muito aqui não, já vou aproveitar e vamos abaixar mais ainda o gráfico para ver se a gente pelo menos pega um FPS estável. E olha lá, não estava no alto nada, estava no ultra, mas vamos colocar aqui no gráfico original de uma vez, assim não vai ter erro. Agora ficou. E aqui a gente está tendo um FPS na casa dos 29, legal. E no cantinho aqui da tela está exibindo que na real nós estamos vendo aqui cerca de 57 frames por segundo gerado com IA, com um lag de 59 milissegundos. O input lag realmente está um pouco alto, mas para esse jogo aqui eu acho que está super de boa, ok? Então nós temos o jogo a 4K nativo com gráfico original rodando a 60 FPS com a tecnologia de geração de quadros. O que você está achando? Para mim, realmente está interessante. A gente tem um recurso aqui bem legal sendo aplicado na prática. Porém, entretanto, todavia, é claro que a gente pode melhorar ainda mais a performance, vindo em definições, vindo em ecrã e ligando o Fidelity FX Super Resolution. Se eu colocar no modo desempenho, ele vai renderizar o jogo em Full HD e vai exibir pra gente aqui a resolução 4K. Daí, na prática, olha só, o jogo já vai lá para os seus 55 frames, a gente tem uma nitidez muito boa, a gente tem um nível de detalhes muito bacana. Isso, né, com a renderização base, mas na real a gente tem
111 FPS aqui, cara, para desfrutar na tela. Então, usando todos os recursos para ganho de performance da AMD, a gente consegue isso daqui, cara. Para mim, excelente. E a gente tem um input lag de 35 milissegundos, que é um input lag muito tranquilo, tá? Jogos online costumam ter esse input lag, então super tranquilo mesmo. Na prática temos aqui 105 FPS nessa cena, enquanto o jogo é renderizado a 52. Só para desencargo de consciência, vamos pôr no talo, né, que é o Ultra Mais, que é o que estava aqui configurado, já com os outros recursos ligados. E aqui está carregando as texturas, né, eu já mudei o gráfico, mas a gente já consegue uns 37 frames mais ou menos renderizados na base, que vai gerar uns 74 frames nessa cena. Dá para jogar no Ultra em 4K no talo com as tecnologias da AMD, usando a AMD Fluid Motion Frame e o Fidelity FX Super Resolution. Então a placa não deixa de rodar o jogo também em 4K. Inclusive, tá, gente? Os consoles da atualidade, os videogames atuais, eles estão usando essas tecnologias para rodar jogos em 4K, ok? Então você fala assim, ai, não, no videogame roda em 4K. Velho, você tá jogando o jogo com o upscale através de inteligência artificial, meu amigo. Não se iluda. Agora, só de curiosidade, vamos desabilitar a geração de quadros por inteligência artificial, que nem nós fizemos antes. Tive que reiniciar o jogo, daí na mesma configuração nós temos o jogo nativamente rodando a 54, 55 quadros por segundo. Detalhe, né? Só com o upscale de resolução, ainda o jogo no Ultra, tudo bacaninha, tá? Então a gente vê que mesmo sem atualização da AMD com a nova tecnologia, ela já é uma placa de vídeo que dá conta de rodar jogos em 4K. Surpreendentemente, né, como a gente está vendo, tá rodando até no Ultra em 4K, só que com o Fidelity FX ligado, né? Detalhe, né? Vamos desabilitar o Fidelity FX sem aquela geração de quadros automática. E o Fidelity FX, o jogo nativamente, tá? Isso daqui na resolução 4K nativa, no Ultra tá pegando uns 27 frames por aí, 26, então subiu pouquinha coisa só, né, nessa situação. E colocando no gráfico pro modo original, que nem tava antes, daí ele fica na faixa dos 30 FPS, que já é bem jogável, e vale a pena nessa situação ligar aquela tecnologia, né, pra gente renderizar o jogo em 60 FPS. Isso é inegável. Agora eu abri o jogo Assassin's Creed Origins, tá no muito alto e a resolução tá em 4K nativa também. Eu abri o jogo sem aquela tecnologia da AMD que aumenta a quantidade de quadros. E assim, já tá super jogável, a gente tá com 38 frames. Não são os 60 frames que todo mundo ama, mas dada a qualidade gráfica, eu acho que tá muito interessante. Agora, num outro cenário, por exemplo, o jogo tá a 28. Ainda assim, mesma coisa, cara. 28 frames jogável, subiu para 30. Nesse jogo, eu não tenho o FSR Super Resolution para melhorar a questão aqui da resolução. Isso não de maneira nativa, só que tem uma nova tecnologia também no driver mais novo da AMD, que é o Radeon Super Resolution. Se eu colocar o jogo numa resolução mais baixa, automaticamente, com essa opção ativada aqui, ele vai jogar um efeito de FSR para tentar subir a resolução e fazer esse recurso de inteligência artificial, mesmo o jogo não tendo essa opção nativa. Só que eu tenho um problema, a resolução nativa do meu monitor é 2K, que é 2560 por 1440. Se meu monitor fosse 4K nativo, eu conseguiria usar essa tecnologia para fazer o teste. Mas vamos colocar na resolução nativa. Agora a gente tem o jogo em 2K, detalhe, sem IA para melhorar o FPS, e a gente já tem ali o jogo a 60, 58 frames, no Ultra. E só de curiosidade, vou abaixar mais a resolução para ver o que vai acontecer. Vou colocar em HD, e daí, né, a IA vai fazer o trabalho aqui por conta própria, pelo driver da placa de vídeo, tentando melhorar o gráfico. Nossa, ficou até grande o negócio aqui na tela. Mas a gente tem 135 FPS, o FPS subiu. E a qualidade da imagem ainda continua boa, mas é óbvio que a gente perdeu resolução. E é isso aí, ó. Tá 99 frames, dá pra ver por aqui também, né? Tá 99 frames por aí. Mas é legal a gente saber, né, que isso daqui não é a resolução HD pura. Tá tem uma melhoria por IA acontecendo aqui nessa situação. Bem legal, cara. Rapaz, agora eu voltei o gráfico para resolução 4K nativa e a gente ligou o AMD Fluid Motion Frames. O que eu percebo? Que
Cara, nessa situação, a gente ganhou o lag da geração de quadros. Rapaz, eu tive um problema aqui na gravação, mas só para você entender, o jogo tava rodando aos 24 frames mais ou menos, e lá no recurso da IA tava pegando uns 40, só que não ficava legal, por conta, né, que a base do jogo tem que estar rodando legal para a IA funcionar bem. Isso acontece porque quando eu ativo a inteligência artificial, ela pesa o jogo. Isso porque ela também usa recurso da placa de vídeo para tentar gerar os quadros extras. Mas é aquela coisa, né, gente? O que eu fiz? Já que estava meio lento, coloquei o gráfico do jogo no médio, ainda com a inteligência artificial para gerar quadros habilitados. E agora o jogo está rodando na base a 29 FPS, que é um FPS jogável. Bom, em resumo, você pode ter visto todos os testes que a gente fez aqui em jogos. A RX 6600 é uma placa de vídeo que está cheio de recursos para dar mais performance para o seu jogo, de maneira que te agrade. Ela não deixa nada a desejar em 2024 e o melhor de tudo é o preço, cara. A gente acha na faixa de R$ 1.200 a R$ 1.300. Não é à toa que ela é o melhor custo-benefício do momento para comprar no Brasil com garantia, tudo bonitinho. Ela é uma placa que com essas melhorias que foram obtidas, chega a ser superior à RTX 2060 Super, até porque ela já era uma placa de vídeo considerada cerca de 3% mais fraca, segundo os dados da Tech Power Up no site oficial. Então, no contexto geral, se você busca uma placa de qualidade que vai entregar muita performance, que dê para jogar 4K, talvez ali, nem sempre com todas as configurações no talo, mas fazendo algum ajuste, beleza, cara, pode ir fundo nessa placa, que ela tá muito boa para isso, como a gente mesmo comprovou agora para você no teste. Pode ser que você pegue algum jogo, alguma situação que não dê para jogar em 4K? Pode, mas ainda assim você vai rodar em 2K com gráfico bonito, ainda assim você pode fazer o upscale com Fidelity FX Super Resolution e tá tudo certo, meu nobre. Sacou? Espero que você tenha gostado do conteúdo. Vou deixar o link da placa na descrição e do nosso grupo de ofertas, que tem sempre promoção dessa placa lá. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até mais. Tamo junto!